Sr. Presidente, sobre esta questão, nós da carta que foi entregue pelo arquiteto José António Saraiva não consideramos haver aqui um desrespeito para a Assembleia da República. Há uma solicitação de adiamento da audiência parlamentar em função de circunstâncias que são do foro pessoal, da apreciação pessoal que cada um faz das circunstâncias em que estamos, particularmente no decurso da tragédia que se deu na região autónoma da Madeira. Agora lamentamos é que em torno disto se criem incidentes parlamentares, esses sim, que acabam por servir para desvalorizar o trabalho que esta Assembleia da República e em particular esta Comissão de Ética está a fazer e em concreto com estas audições. E portanto julgamos que a partir desta circunstância em que não está colocada em causa a celeridade da audição porque ela vai ser feita na sexta-feira, nem sequer está colocada a sua realização porque da parte de quem estaria para ser ouvido nem sequer foi colocada a impossibilidade ou a falta de vontade em querer comparecer nestas audições. E, portanto, não havendo, desse ponto de vista, nenhum obstáculo, nenhuma dificuldade criada ao funcionamento da Comissão, estranhamos é que dentro da Comissão haja quem levante problemas em torno de incidentes, crie incidentes em torno de umas circunstâncias dessas. Esses sim, entendemos nós, que podem contribuir negativamente para a imagem da Assembleia da República e podem contribuir negativamente para um trabalho sério que esta Comissão está a fazer e esta Assembleia da República está a procurar fazer. Obrigado, Sr. Presidente. Quero começar por cumprimentar o Sr. Diretor José Lélio Pereira. E quero colocar-lhe um conjunto de questões muito objetivas. E a primeira é, já estive a analisar esta informação que aqui nos deixou relativamente à publicidade, mas gostava de lhe pedir, se fosse possível, se tiver essa informação, que nos pudesse dar essa resposta, não tendo essa informação, que nos possa fazer depois chegar eventualmente essa informação, uma informação mais detalhada relativamente à publicidade, com dois objetivos. Primeiro, perceber qual é o peso da publicidade nas receitas do JN, e qual é a origem dessa publicidade em função do anunciante. Julgo que esta informação que aqui nos deixou refere-se apenas à publicidade institucional do Estado e aquilo que gostava que nos pudesse dar era uma informação mais detalhada relativamente à origem da publicidade em função do anunciante. Eu gostava também que nos pudesse dar aqui alguma informação sobre a situação económica do JN e particularmente nos últimos anos, e que nos pudesse dar também informação relativamente à existência ou não de dificuldades financeiras e à necessidade ou não de recurso ao crédito ou algum tipo de financiamento bancário de forma a suprir dificuldades financeiras. Um outro conjunto de questões relacionadas com a questão da crónica. E vou fazer referência a um artigo da sua autoria, publicado no dia 3 de fevereiro de 2010, em que diz que a crónica em apreço não era um simples texto de opinião, que era uma quase notícia, que fazia referência a factos que necessitavam de confirmação e suscitavam necessidade de exercício do direito ao contraditório. Já disse hoje aqui nesta audição que a crónica podia criar problemas. E a questão que coloco em concreto é que problemas são esses e a quem é que podia criar os problemas e que dificuldade, digamos assim, é que julga que esta necessidade de exercício do direito ao contraditório podia suscitar em relação à crónica. Já aqui disse que ela podia ter sido, queria ter discutido com o jornalista Mário Crespo outra possibilidade, uma solução para que, numas outras circunstâncias, aquela mesma crónica pudesse ser publicada, mas gostava de saber que dificuldades na prática é que, na sua opinião, se levantavam face ao teor concreto da crónica. Depois, diz também neste artigo que aquele texto era construído a partir de informações que lhe teriam sido, portanto, ao jornalista Mário Crespo, tinham sido fornecidas por alguém que escutara uma conversa num restaurante e que uma conversa de café entre duas pessoas, sejam elas quem forem, é uma conversa privada, mesmo que tida em voz alta. E queria agora fazer a utilização aqui de uma outra notícia do JN, publicada no dia 12 de fevereiro, e não quero que da parte do PSD entendam isto com algum tipo de intromissão em questões internas, mas esta notícia do JN diz: sucessão de Ferreira Leite discutida à mesa de restaurante. E a notícia reporta-se a um jantar tido entre um dos candidatos à liderança do PSD, Pedro Passos Coelho, e o líder da distrital do Porto, Marco António Costa. Gostava de saber se o critério é o mesmo. Gostava também, em relação a inúmeras situações em que, em artigos de opinião publicados no JN, fazendo-se referências ao PCP ou à sua vida interna, em que não é exercitado o direito ao contraditório e ainda assim as notícias são publicadas, o que é que justifica
essa disparidade de atuação relativamente a situações em que, à partida, se verificam exatamente as mesmas circunstâncias. Nós não temos qualquer problema em discutir com quem quer que seja as posições que assumimos ou aquilo que fazemos, mas estranhamos que haja, de facto, esta justificação escrita pelo Sr. Diretor num artigo do JN e que depois haja situações que, em concreto, são tão dispares e contrariam tanto estas afirmações. E, portanto, gostaríamos de saber o que é que justifica a diferença de tratamento. Para terminar, o senhor disse aqui, ainda agora na resposta às questões anteriores que foram colocadas, que, e cito, as pressões existem no dia-a-dia e algumas são difíceis de suportar. Gostava de saber a que pressões é que se refere, que pressões são essas, por quem é que são feitas e porque é que são difíceis, porque é que algumas delas são difíceis de suportar e em que é que isso se relaciona com a liberdade do exercício do direito de liberdade de imprensa. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Diretor, queria fazer-lhe um apelo, então, relativamente às questões da publicidade, se nos puder fazer chegar essa informação mais detalhada e também, já agora, agradecíamos uma informação detalhada relativamente à situação laboral no JN. Gostávamos de saber quantos trabalhadores do JN têm contratos estáveis, portanto, têm uma situação laboral estável, quantos são contratados a prazo, quantos são pagos à peça, quantos são estagiários ou contratados em regime de prestação de serviços no JN e, relativamente a cada uma dessas situações, quais são as funções que exercem para que possamos também fazer essa avaliação. O Sr. Diretor, na resposta à questão que lhe colocava, falava-nos nos problemas que poderiam ser criados ao JN por força da publicação da crónica, por referência àqueles princípios de não utilização de conversas privadas para a produção de notícias ou de artigos de opinião. Bem, Sr. Diretor, eu vou-lhe ler apenas o primeiro parágrafo desta notícia sobre o PSD. E que diz o seguinte: mais de uma hora depois de Paulo Rangel anunciar a candidatura no Tivoli, Passos Coelho estava a entrar no restaurante Solar dos Presuntos a escassos minutos do hotel. Falou do óbvio com Marco António Costa. 2 pontos. O líder da maior distrital está teclado. Ora, isto é o líder da maior distrital está teclado. Está teclado. Portanto, isto é uma referência concreta ao conteúdo da conversa. Que é, a menos que o jornalista estivesse sentado à mesa com estes dois protagonistas desta conversa privada, aquela é uma conversa privada relativamente à qual é objeto de uma notícia do JN e, portanto, parece que aqueles princípios chegaram ao fim 9 dias depois da publicação do seu artigo. E isto é que é preocupante, Sr. Diretor, porque isto demonstra uma dualidade de critérios na utilização de conversas privadas em função dos protagonistas e ainda é mais preocupante se tivermos em conta depois a dualidade de critérios entre a utilização de conversas privadas e de conversas públicas. Também já agora vou carregar para esta discussão um exemplo do contrário. Esta conversa privada teve todo este destaque, uma conversa pública feita pelo secretário-geral do PCP quando participou na Assembleia da Organização Regional do Porto no dia 13 de fevereiro, apesar de ter contado essa iniciativa com uma jornalista do JN na iniciativa, não mereceu uma palavra no seu jornal. E, portanto, é esta disparidade de critérios, esta dualidade de critérios e do seu resultado que é preocupante. E, sobretudo, se for relacionada depois com as afirmações que aqui fez relativamente às pressões, que obviamente não nos deixam descansados. Quer dizer, quando diz ao início que as pressões existem no dia-a-dia, algumas são difíceis de suportar, mas depois não consegue bem concretizar, não consegue bem explicar, há aqui uma margem há aqui uma falta de concretização que do nosso ponto de vista, é preocupante. Sobretudo, porque depois diz, nestas últimas respostas, que recebe telefonemas de todos os agentes políticos e que a questão é distinguir aqueles telefonemas dos quais resultam pressões do ponto de vista do trabalho que os jornalistas ou que os órgãos de comunicação social têm que fazer. E toda esta indefinição, toda esta falta de concretização, peço-lhe concluir, Sr. Presidente, é preocupante. E queria já agora colocar-lhe uma questão, ainda que antevendo a resposta, mas não vou fazer prejuízo nenhum sobre isso. Queria colocar-lhe a questão, se relativamente a estes contactos, se alguma vez sofreu alguma pressão, no sentido de não vá por diante investigações que estivessem em curso no jornal e de não publicar notícias relativamente às quais tivesse a ser dada alguma atenção no jornal.